Fala pessoal, beleza? Sou o Felipe. Para quem é novo no canal, seja bem-vindo, né? Esse vídeo eu não fiz roteiro, né? Eu queria agradecer, na verdade, né? Eu tenho um caderno de gratidão, né? Onde todos os dias eu anoto, né? As coisas que eu sou grato ao Criador. O que acontece? Esse universo, ele foi construído por um grande arquiteto. Então, sou muito grato a ele, né? O que acontece? Há um ano atrás, mais ou menos, comecei a gravar vídeo, né? Reagindo a umas coisas, contando algumas histórias, falando de coisas do dia a dia. Enfim, às vezes conto um pouco de conteúdo acadêmico, né? Porém, às vezes eu falo pouco sobre história e sobre psicopedagogia e sobre também parte de comunicação social, né? Acho que às vezes eu sinto que eu tenho até que falar mais um pouco sobre esses conteúdos, né? Já que eu posso estar contribuindo, né, com vocês de alguma forma, né? Eu vejo assim, é uma via de mão dupla, né? Eu aprendo com vocês, né, e consigo passar também para vocês, né? E eu comecei a gravar vídeos e tal, né? Eu morava em Paraíba do Sul, uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, e sempre gostei de conversar, né? Apesar de ser tímido, mas eu sempre gostei de conversar, me comunicar. Já trabalhei em rádio e foi uma experiência fantástica na adolescência. E depois, né, a gente vai aprendendo, desenvolvendo. Tive um programa de rádio, uma web rádio, né, chamado W Music Sport Club, e era muito legal, né? Também participei do Orelhão 87, né, com os meus amigos, o Lucinho, o Felipe, Stelman, né, o Lima e acho que o André também, né? E na W Music, o programa de esportes era eu, o Nandi, o Jefinho, o Maiquinho e também o Felipe Marley também. Era bem bacana. E por que eu tô contando isso? Porque às vezes nós não nos damos conta, né, que o lugar onde nós estamos hoje, a gente um dia pediu, né, escreveu, igual eu falei do caderno. Tenho um caderno de gratidão, né? Hoje parei para ler quando eu estava fechando o mês, porque comecei em junho mais ou menos a gravar mais vídeos para o YouTube, né? E por surpresa, né, no último mês eu tive um aumento de 67% dos números de inscritos no canal. E é um canal pequeno, né? Não gravo vídeos muito longos, né? E eu bati mais de 6 mil e poucas visualizações, né? E alguns vídeos foram muito bem e tal. E eu tive a surpresa que grande parte dos novos seguidores são portugueses e também angolanos, né? Um abraço para os portugueses e angolanos também. E é legal isso, né? Hoje eu moro em São Gonçalo, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Trabalho em uma escola, né, em Itaboraí. E lá em 2018, quando eu estava terminando a faculdade, o sonho era trabalhar numa escola, né? Então assim, escrevi lá atrás do caderninho e hoje eu trabalho, né, fazendo aquilo que eu estudei para fazer, e é legal. E também, né, eu sou um ator em formação, né, estou estudando, e eu me lembro que quando eu era, né, eu tinha lá meus 13 anos, né, minha mãe funcionária pública, e por ela lavava roupa para fora para poder complementar a renda. E eu entregava e buscava as roupas, né, nos prédios onde ela tinha os clientes dela. E uma vez passei em frente ao teatro, né? Vi uma placa que tinha aula de teatro e eu entrei para fazer, fiz umas 2, 3 aulas, alguma coisa assim,
Porém, depois o projeto público, né, foi descontinuado, eu não pude continuar. Então, mas aquilo eu fiquei no coração, poxa, um dia eu vou ter condições de fazer um teatro. Só que no interior, né, as coisas são difíceis, numa cidade pequena, né, e eu não tive acesso ao teatro mesmo, depois tendo condições financeiras de fazer teatro, né, eu não pude fazer porque não tinha na minha cidade, né, nem sei se agora tem. E hoje, né, morando numa cidade maior, né, eu posso estudar, estou me graduando, né, quero ser um ator, tenho isso já em mente, né, eu sou um ator na verdade, né, porém ainda não sou profissional, porque eu ainda não tenho DRT, né, para quem não sabe, DRT, podemos dizer assim, grosso modo, resumido, é uma licença para você poder atuar, né. Então, atuar, igual exemplo, fazer um trabalho de televisão, tal, né, ou então uma série, né, a gente precisa do DRT. E estou no caminho, trabalhando, estudando, né, juntando material para poder ter o meu DRT. Ano passado, né, foi uma surpresa grata, eu recebi um convite para poder fazer figuração na série Cidade de Deus, né? É uma série sobre o filme, né? Contando a história do livro da Cidade de Deus e tal. Cidade de Deus é um dos maiores filmes do cinema nacional. Então, quando eu me vi ali no set de filmagem e passou um filme, né, na cabeça, poder conhecer Roberta Rodrigues, né, outros grandes atores, né, dividir espaço com a Chia também, que é uma atriz belíssima, talentosíssima, e vendo aquelas pessoas, né, que eu só assistia na televisão, nas novelas ou então nas séries, né, que eu assisti no filme quando era criança. Então eu falei, caramba, cara, que legal, né, os caminhos que a gente vai traçando na vida. E dali comecei a continuar estudando, né, lendo Stanislavski pra caramba, estudando, né, aprendendo a parte da interpretação e tal, e gravando meus videozinhos, brincando, ou então contando alguma história pra vocês. E o caminho, a gente escreve, agradece, por isso que eu falo que é importante agradecer, ser grato, né? E às vezes assim, eu sou grato, né, por respirar, né? Se você não tem nada pra agradecer, agradeça pela sua vida. Porque, igual eu falo, o cara, às vezes a gente reclama muitas vezes da situação financeira, tal, que tá difícil, que não tem dinheiro. Aí, como professor de história, eu posso afirmar que o cara que é pobre hoje, ele vive com mais dignidade do que qualquer nobre de 200 anos atrás, né? Porque hoje a gente tem vacina para gripe, né? Antigamente as pessoas morriam com tuberculose, com sífilis. Infelizmente no Brasil ainda morre com tuberculose, mas assim, era assim, você estava condenado à morte. Hoje você tem alguns recursos, né? Então assim, hoje você consegue proteína de qualidade, né? Você, mesmo com as dificuldades, a gente consegue ter acesso ao arroz, ao feijão, um pão. Então assim, coisas que há pouco tempo atrás, né, as pessoas não tinham acesso, né? Não tinha acesso a uma carne, então perdia-se muita coisa. Então hoje a gente está vivendo, só que a gente às vezes esquece de agradecer, né? Porque às vezes na internet a gente vê, fala, pô, tem que toda hora tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar. A gente às vezes esquece de agradecer pelo que a gente tem, pelo caminho que nós já trilhamos, né? Então, pessoal, diante disso, né, eu quero falar com vocês, né? Agradeça, arrume um caderninho, agradeça, não importa a sua fé, apenas diga assim, eu sou grato pela minha vida, né? Pela vida da minha família. Se você não tem família, mesmo assim escreva, um dia você vai ter uma família. Seja grato, né, por aquilo que você já tem, já conquistou, e aquilo que você ainda vai conquistar. Anote no caderno, vale muito a pena.
E eu quero dizer a novidade também, que em breve vocês vão me ver na Netflix. Um projeto novo que vem surgindo. E mais uma vez eu sou grato e conto com vocês para curtir esse novo trabalho que está em desenvolvimento, né? Está se desenvolvendo. Então, seja grato. É isso que eu tenho a dizer. Foi sem roteiro, nada programado, né? Mas é aquilo. Seja grato, porque na sua vida não vai ter nada faltando, né? Nada quebrado, nada fora do lugar, como diz lá o bispo do YouTube. Então é isso, pessoal. Tamo junto, é só o começo. Um grande abraço. Valeu.